A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno e desta feita estaremos aqui para comentarmos a lição do quarto trimestre, lições bíblicas dos jovens, cujo tema do trimestre é Seguidores de Cristo Testemunhando numa Sociedade em Ruínas, e nós estaremos aqui discutindo um pouco e apresentando aqui alguns subsídios da lição de número 6, que tem por título Lidando com o Preconceito e a Discriminação. É um assunto muito importante, atualíssimo, e que traz muitas divergências de opiniões dentro da sociedade global em que nós vivemos. E considerando que a igreja ela faz parte da sociedade como um todo, nós precisamos também analisar, avaliar qual deve ser a conduta dos salvos, a conduta dos santos, à luz da palavra de Deus, concernente a estas duas questões, que é o preconceito e a discriminação. E, para tanto, o comentarista da lição, ele lança a mão aqui de fundamentos bíblicos para que nós possamos discutir e ensinar à igreja, à nossa juventude, qual deve ser a conduta correta diante destas situações. O texto do dia está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que nos diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra. Então, uma das coisas que podemos perceber nesse versículo do texto do dia é que Deus é o Criador da raça humana e Ele a criou com propósitos definidos. A síntese da lição, ou a ideia geral da lição, para analisar como lidamos com essas dificuldades do preconceito e a discriminação, é que a imagem de Deus no homem é o exemplo de vida do Senhor Jesus, jogam por terra o preconceito e a discriminação. Tá? Então, uma das questões que nós temos é que o Senhor Jesus, ele viveu a nossa vida, ele experimentou a vida humana como ela é em todas as suas dimensões, e ele também lidou nos dias da sua carne, nos dias da sua humanidade, ele lidou com os mesmos problemas e com as mesmas dificuldades que nós lidamos nos dias de hoje e procuramos tratar, e que nós enfrentamos muitas dificuldades para lidar com essas questões, a bem da verdade. A lição ela vai estar dividida em 3 tópicos bem definidos, que o primeiro tópico é o preconceito, vai demonstrar aqui o conceito geral e bíblico do preconceito, depois a discriminação racial, social e religiosa, e depois a lei e o combate à discriminação. Como a lição ela é bem detalhada e bem explicada dentro desses conceitos, tá? Inclusive o texto bíblico, o comentarista, ele lança a mão de 3 passagens, uma está lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, outra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulos 3, de 9 a 11, e depois
a carta de Tiago, capítulo 2, dos versículos 8 a 10, que basicamente eles vêm tratar com muita particularidade sobre este assunto, ou lança a luz, ou fundamenta este assunto. Então, a priori, o professor, o comentarista, ou aquele que vai estar ensinando na classe, ele precisa ter uma noção exata dos textos bíblicos, o que ele quer nos ensinar, e depois nos debruçarmos em cima dos objetivos que o comentarista ele apresentou, tá? São 3 objetivos básicos, que primeiro é apresentar o conceito de preconceito, saber o significado de discriminação e os seus variados tipos, e reconhecer a importância da lei no combate à discriminação. Muito bem. Então, um dos pontos fortes da lição, ou do comentarista, que nós temos aqui na síntese da lição, a imagem de Deus no homem e o exemplo de vida do Senhor Jesus jogam por terra o preconceito e a discriminação. Tá. Então, o primeiro ponto da lição, que trata do preconceito e o conceito geral e bíblico, então ele procura mostrar aqui o que é o preconceito. Tá? Então ele vai dizer aqui que tem como ideia uma opinião antecipadamente formada de um assunto. Ou seja, existem pessoas que, mesmo não conhecendo o assunto, a problemática da situação e das circunstâncias das coisas, mas elas já têm uma ideia firmada, uma ideia pré-concebida, e ela não abre mão destas questões. Tá, então, quando nós olhamos para essas questões, temos aí um tipo de preconceito que é prejudicial e perigoso, pois ele leva tanto à intolerância, à discriminação e, em vias de fato, muitas vezes, à violência. E isso decorre de maus pensamentos ou pessoas que julgam as coisas de maneira errada. Então, para nós entendermos um pouco este universo de intolerância, de discriminação, de racismo e outras atitudes ou condutas que não são de acordo com o verdadeiro espírito solidário, nós precisamos entender o propósito de Deus ao criar a humanidade, ao criar o ser humano. Tá? Então, uma das primeiras coisas, nós precisamos ter em mente que Deus é o Criador do homem ou da humanidade, e sendo Ele o Criador, Ele estabelece, ou Ele estabeleceu regras para que a humanidade, os homens, vivessem em sociedade. Razão pela qual um dos primeiros atos de Deus ao criar o ser humano foi a instituição da família. E haja visto que a família é uma das primeiras, ou é a primeira instituição social. Aí depois nós temos o desenvolvimento da história bíblica. O homem peca e o pecado ele inibiu ou coibiu ou prejudicou a sua relação com Deus. E o homem chegou um momento que a violência, que a má conduta do homem, ela se instalou de tal forma que Deus enviou o dilúvio. E com o advento do dilúvio, Deus preserva uma família, que é a família de Noé, e
Depois, quando as águas do dilúvio elas diminuem, a família de Noé ela sai da arca. A Bíblia é muito clara lá no capítulo 9, os versículos 18 e 19 do livro do Gênesis, que através dos filhos de Noé, que eram 3 filhos, e suas respectivas famílias, Deus repovoou toda a terra. Aí teve aquele problema da confusão das línguas, no capítulo 11 do Gênesis, quando Deus confunde as línguas, e aí ele espalha as famílias pela face da terra, aí divide aí os clãs, da onde se vem aí as nações, os povos, as diversas línguas e as diversas etnias, e aonde também eles se organizam em nações, tendo as suas próprias culturas, também com o distanciamento de Deus, eles foram buscando alternativas para se comunicarem com Deus, e muitos enveredaram pelo caminho da idolatria, do ocultismo e assim por diante, tá? Mas certo é que Deus, ao criar o homem, ele tinha um propósito bem definido, ou seja, ele deu à humanidade, aos seres humanos, a capacidade, a habilidade e funções para viverem em sociedade de maneira harmônica. E a grande problemática em tudo isso é o pecado que afastou o homem de Deus, e a Bíblia ela vai nos dizer que o advento do pecado caracterizou no ser humano uma natureza pecaminosa, uma natureza maligna, e que o pensamento da humanidade alienada de Deus é sempre má e propensa ao pecado. É por isso que na teologia de Paulo, quando ele descreve sobre a necessidade da salvação e que a salvação só está em Deus mediante Jesus Cristo, é que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Então Deus não faz acepção de pessoas, ele trata todos de maneira igual, mas ele é justo e reto naquilo que ele faz, tá? Então, uma das grandes questões do ser humano é que, ao ser criado, ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Lá em Atos, capítulo 17, e versículo 24, e depois o versículo 28, ele vai nos dizer o seguinte, o versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Somos sua geração. Ou seja, nós existimos, nós nos movemos de acordo com a vontade de Deus, a vontade criadora de Deus. Então a imagem, ela não vai denotar em nós uma semelhança física de Deus, mas o que a Bíblia ela nos revela quando diz que nós somos a imagem de Deus, semelhança e imagem de Deus, ele está em foco aqui pelo menos 3 ou 4 coisas. Que esta imagem ela está na dimensão racional, ou seja, o ser humano é um ser
inteligente, o que desenvolve certas habilidades racionais de interação. Tá? E isso difere o ser humano dos demais seres viventes, dos animais em geral. Então o homem ele tem a capacidade de se comunicar, de estabelecer regras e códigos da sua comunicação. Prova disto que Deus deu ao homem o dom da fala, e através da fala o homem ele consegue se comunicar de forma inteligente. Então, assim como Deus é um ser racional, um ser inteligente, ele partilhou ao homem esta dimensão racional, essa capacidade ou esta habilidade racional. Por outro lado também, o ser humano ele tem a dimensão espiritual, e dentro desta dimensão espiritual ele tem a condição de ter comunhão com Deus e de interagir com Deus. Tá? Então o ser humano ele é racional, também é um ser espiritual, e no seu espírito ele tem a capacidade de interagir com Deus. Por outro lado também tem a dimensão moral, ou seja, é a condição de ordem moral ou aptidão no sentido de retidão moral, ou seja, o ser humano ele interage tanto com Deus e como os seus semelhantes baseado em códigos morais, em regras morais. É o que nós podemos dizer assim, que é uma questão ética, tá? São regras éticas e que nós nos pautamos de acordo com estas regras estabelecidas. Então nós temos as regras estabelecidas por Deus e nós precisamos nos conduzir de acordo com estas regras. E uma outra questão é que o homem também tem aí a dimensão social, tá? Caracterizada que o ser humano é um ser gregário, ele precisa viver em comunidade e estabelecer coisas comuns. Ele tem a sua individualidade, mas ele tem coisas comuns com os demais. E exatamente quando você passa para analisar essas questões, que o ser humano é um ser racional, um ser espiritual, um ser moral, que ele precisa de regras, códigos éticos para ele se pautar, e também tem aí a dimensão social. Então é dentro desse conjunto que muitas vezes o homem ele tem dificuldades de interagir, de viver. Primeiramente, porque o ser humano ele tem pelo menos 4 necessidades básicas e fundamentais. A primeira dela é a necessidade de ser conhecido dentro do grupo social em que ele vive, pois ele ama, ele conhece, e então ele precisa estar integrado dentro desse grupo social. Tá? Então, quando nós analisamos, principalmente no contexto aqui do Brasil, que nós temos aqui um espaço, um continente, o nosso território de expansão continental, tá? Então nós temos muitas dificuldades de trabalhar e de interagir, porque culturalmente o Brasil, tendo em vista também a nossa colonização e o nosso povo, ele é formado por várias etnias, tá? Então isso traz também uma multicultura, tá? Uma multicultura, e que isso acaba dificultando
às relações. Mas o ser humano, ele tem a necessidade de ser conhecido e reconhecido dentro do grupo em que ele está vivendo. E para isso, tem uma outra necessidade, que é a necessidade de ser integrado. Por natureza, o ser humano, ele é um ser gregário, ele precisa estar vivendo em comunidade. Prova disto, Deus, na sua sabedoria, quando ele cria o homem, ele forma primeiramente o Adão e depois a Eva. E o que é interessante, que Adão, no seu labor, quando ele estava lá dando nome aos animais, e todos os animais estavam devidamente com os seus casais, o macho e a fêmea, e a Bíblia diz que Adão estava só. Então ele sente a necessidade de ter um par, de ter uma companheira, de ter alguém que ele pudesse interagir e ser integrado. E quando Deus então dá a ele um sono profundo, tira a costela e faz dali a Eva, e ele fica muito contente, né, quando ele tem a Eva diante de si. Então é a necessidade de ser integrado, e essa integração assegura que nós pertencemos ao todo, tá? É por isso que tem hoje essas grandes discussões das minorias, porque eles se sentem que não estão integrados no todo, mas há controvérsias dentro dessas questões, tá? Uma outra questão também básica do ser humano, necessidade do ser humano, é que ele quer, além de ser a necessidade de ser conhecido, de ser integrado, ele tem a necessidade de ser compreendido. Quando o indivíduo ele tem a consciência que ele é compreendido, tá? Que ele está sendo entendido, que as suas reivindicações estão sendo aceitas, tá? Então as tensões, as pressões da vida, ela se diminui. Você percebe as grandes tensões no contexto da sociedade, nas diversas classes que a sociedade ela está dividida, exatamente essas tensões, essas pressões, é pelo fato de essas classes elas entenderem que elas não estão sendo compreendidas. E elas, no contexto ou na visão, elas são compreendidas quando algumas leis, alguns códigos asseguram, em tese, as suas reivindicações, tá? Então, o ser humano, por necessidade, ele tem o desejo de ser compreendido. E aí ele age, ele dá a sua maneira de ser. Por outro lado também, o ser humano, além de ser conhecido, integrado e compreendido, ele tem a necessidade de ser amado, Uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que o ser humano, ele não é como um software programado para as diversas finalidades da vida terrena. Primeiramente, ele tem um aprendizado, ele tem a capacidade de entender o que é certo, o que é errado, de acordo com as diversas situações, mas quando o ser humano ele é conhecido, integrado, compreendido e amado, com certeza a vida social ela se desenvolve de maneira harmônica. É por isso que Jesus ele trabalhou muito esses conceitos aqui de ser conhecido, integrado, compreendido e amado. Se nós pegarmos Jesus no desenvolvimento do seu ministério terreno, vocês vão perceber que ele trabalhou muito isso. Quando ele ia atender as pessoas, simplesmente ele não resolvia o problema, mas ele abria um diálogo, ele procurava inserir esta pessoa dentro do contexto. É por isso que Jesus ele foi discriminado,
porque Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E para conquistar o pecador, ele se assentava com os pecadores, conversava, interagia com os pecadores e levava a sua mensagem. Um dos momentos clássicos na vida de Jesus foi quando ele passou por Samaria, na cidade de Sicar, uma aldeia, e ali ele conversa, ele abre o diálogo com a mulher samaritana, que ela tinha sérios problemas sociais, tá? Tanto pecados e como problemas sociais, mas o Senhor Jesus, ele desenvolveu um diálogo com aquela mulher, que ela sentiu-se conhecida, integrada, compreendida e amada ao mesmo tempo. E aí Jesus dá a proposta da salvação e ela então vai à sua cidade e proclama às pessoas daquela cidade dizendo que um homem que havia contado toda a sua vida, que quando ele começa a descortinar a sua vida, ele vai trabalhando os seus problemas, as suas necessidades e a integra na sociedade. E isso é fantástico. E a igreja, ela tem essa proposta e ela precisa desenvolver de maneira adequada também. Mas partindo desse pressuposto que nós temos aqui na lição, é uma problemática. E a problemática aqui, que tratada tanto no ponto 1 e ponto 2, é a questão do preconceito e a questão da discriminação. Tá? O preconceito, quando nós olhamos dentro do aspecto colocado aqui na lição, é que muitas vezes nós nos assentamos dentro do conceito que nós temos de vida e, partindo desse princípio, nós julgamos que somos melhores do que os demais seres humanos. Mas o que o Evangelho ele apresenta, que nós somos o que somos, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós não tínhamos direito nenhum, mas nós somos alcançados pela mensagem do Evangelho, pela salvação, e nós estamos hoje aqui exatamente porque o amor de Deus nos alcançou. Glória a Deus por isso, tá? E aí, quando ele vai trabalhar com o problema também da discriminação, tanto racial, social e religiosa, nós vamos ter também aqui pelo menos quatro problemas que o ser humano ele enfrenta. Quando o Jeremias ele escreve lá o Lamentações, o livro de Lamentações, que é um clamor, que é uma poesia de choro, de lamentações, lá no capítulo 3 e o versículo de número 39, ele vai dizer o seguinte: de que se queixa, pois, o homem vivente? Qual é a razão de tantas queixas? Qual é a razão de tantas lamúrias do ser humano no seu aspecto geral? E aí a resposta é: queixa-se cada um dos seus pecados, dos seus próprios problemas, das suas próprias dificuldades. E o grande problema nosso é que muitas vezes nós não temos a capacidade de gerir os nossos próprios problemas. E quando nós olhamos para essas questões e o ser humano como um todo, na sua personalidade, no seu caráter, no aspecto geral, vamos ver que o ser humano ele está agonizando e aprofundados em quatro problemas básicos. O primeiro problema do ser humano é o problema do medo. Medo. E o medo ele tem sido o primeiro sentimento que traz consequências. Ele adveio do pecado.
Quando Adão e Eva pecaram, a primeira reação deles foi de medo, se esconder de Deus, tá? E o reflexo do medo, ele traz inquietação entre a noção de um perigo real ou imaginário. A pessoa sente-se ameaçada. E o que nós vemos exatamente hoje nesses confrontos de pessoas preconceituosas e dentro da discriminação tanto racial, social e religiosa, nada mais, nada menos é a inquietação do medo ou do acovardamento diante de circunstância do sentimento de derrota. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado com isto, trabalhar esse sentimento do medo, porque o medo em si, ele vai acarretar uma outra problemática, que é a ansiedade. E a ansiedade, ela é compreendida como um sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, de preocupação, acompanhada de reflexos físicos, né? Em que a pessoa, ela muitas vezes se sente lesionada, tolhida, ela não se sente compreendida nem integrada de forma adequada dentro da sociedade maior, e aí ela procura os meios, tá? Às vezes meios que não são os corretos, para ela se sentir inserida dentro desse contexto. E aí o que acontece? Um outro grande problema do ser humano hoje, que ele convive também, além do medo, da ansiedade, tá? Ela convive com a solidão. Tá? Então, e o grande problema que se chama aí dessas classes minoritárias, querendo uma inclusão, porque elas se sentem só, elas se sentem alienadas do grupo maior ou da sociedade como um todo, do Estado como um todo, do Estado organizado. Mas se nós olharmos para para a nossa Constituição, se olharmos também para os cuidados de Deus, tá? O homem, ele foi criado, ele foi destinado para viver em sociedade. E uma das coisas que, quando nós olhamos nessa questão da discriminação social e racial também, geralmente aquele que está cobrando ou que está buscando a ser integrado, ser compreendido, muitas vezes eles querem que a maioria venha pensar exatamente como eles estão pensando, porque eles acham que a maneira deles pensarem, essas minorias pensar, que é a maneira correta, e querem vestir ou colocar essas ideias na maioria total. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, com esse problema da solidão, da ansiedade, porque pode levar o ser humano a um outro problema, que é o problema da crueldade. Se nós pararmos para pensar, a nossa sociedade hoje, ela está vivendo um problema com a crueldade muito grande. E o que é crueldade? Crueldade é um contentamento que a pessoa ela tem em fazer o mal, dentro da sua perspectiva, como se ela estivesse fazendo um bem a si mesma. Tá? Então, quando você pega o ser humano nesse comportamento muitas vezes mau, duro, desumano, marcado pela falta do verdadeiro amor, aonde se busca vantagem e bem-estar pessoal, você vai perceber exatamente isso. Quando você pega,
para a questão da corrupção que nós estamos vivendo hoje no nosso país, e ela está em todas as áreas, em todas as camadas sociais. Que muitas vezes a mídia ela só trabalha a corrupção em um foco da sociedade, mas se nós formos observar, a corrupção ela está em todas as partes da sociedade. Ou seja, a pessoa, por falta de amor, por falta de uma visão correta, pela sua malignidade, pela sua maldade, ela quer tirar vantagens em tudo. Tirar vantagens em tudo. E isto veio minando a sociedade brasileira, veio solapando a sociedade brasileira nas suas bases, nos seus fundamentos, que começou a ruir em cima. Então, para resolver esta questão, precisamos consertar os fundamentos, consertar a base, a educação dos nossos filhos, desta nova geração. O Evangelho, ele tem essa proposta, E se nós aplicarmos o Evangelho como ele é, ele vai encurtar as diferenças raciais. O Evangelho em si, ele vai encurtar as diferenças sociais e as diferenças religiosas também. Porque quando nós olhamos, quando a igreja ela inicia o seu ministério, Deus, como ele é sábio em tudo, ele utilizou de um momento em que Jerusalém tinha ali pessoas de todas as nacionalidades, porque na época também isto era possível, porque o Império Romano, ele tinha sobre a sua tutela, sobre o seu poder, basicamente quase todas as nações do mundo, Então, e o helenismo também grego, ele ajudou nesse contexto. Então, quando o Pentecostes veio, o Espírito Santo desceu sobre os irmãos que estavam lá no cenáculo orando, e aquele fenômeno de línguas como que de fogo, aquele barulho como de um vento veemente que chamou a atenção da população de Jerusalém. E quando o povo foi para lá, Pedro, então, ele pôde pregar o Evangelho não somente aos judeus, mas ele pregou o Evangelho a todas as nações ali representadas, demonstrando que o Evangelho ele não tem fronteiras, o Evangelho ele é acultural, o Evangelho não tem classes sociais. Muitas vezes nós que temos, mesmo dentro do contexto evangélico, as pessoas elas dividem a igreja da classe alta, igreja da classe média, igreja da classe baixa e desfavorecida, mas na visão de Jesus não tem isso, não tem isso. É por isso que a carta aos Efésios, quando Paulo ele escreve, ele vai dizer que Jesus, lá na cruz do Calvário, ele derrubou as paredes da separação. Só que nós, como seres humanos, que temos as nossas necessidades e os nossos problemas, né? E que muitas vezes nós nos sentimos com medo de relacionar, e geralmente quando as pessoas ela vê aí uma pessoa do Oriente Médio com as suas roupas diferenciadas, e aí ele já pensa, ali está um terrorista, ali está uma pessoa que vai lançar uma bomba e tal, aquela coiseira toda, né? Porque isso faz parte
da nossa constituição humana, e se nós não trabalharmos isto, nós vamos ter essa dificuldade. Vamos ter essa dificuldade. Então, o Evangelho, ele tem essa proposta, porque o racismo em si, ele expressa um conjunto de teorias e de crenças que pregam uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. Então, basicamente, quando você pensa em África, em tese, você pensa no submundo. Quando você pensa na Europa, você pensa numa raça, em países subdesenvolvidos e assim por diante. Mas quando você olha para o Evangelho, quando Deus criou o homem, todos são pecadores e precisam do poder do Evangelho para mudar as suas vidas e dar um destino eterno. Porque a Bíblia diz que o homem está ordenado uma só vez. Seja ele da classe alta, seja ele da classe média, seja ele da classe baixa. A Bíblia diz que todos estão destinados a morrerem. E após a morte, todos enfrentarão o juízo. Então, devemos ter cuidado com esta questão da discriminação, meus amados, para que nós não venhamos incorrer, tá? De não estarmos pregando o Evangelho como ele deve ser pregado. Então, partindo desse princípio, já para nós irmos para a finalização, um outro cuidado que nós precisamos ter dentro dessa sociedade maior, o Estado. Então, existem vários grupos sociais. E a própria Constituição, ela faz essa divisão, né? Nós temos vários estados, e dentro dos estados temos os municípios, né? E o que é interessante, cada estado tem a sua Constituição, desde que não fira a Constituição maior, e cada município tem a sua lei orgânica. E dentro dos municípios, as várias associações, os vários grupos sociais também têm aí os seus estatutos. E se você vai perceber, como a igreja também ela tem o seu estatuto social e tem a Bíblia como regra de fé, então o que acontece? O estatuto da igreja ele está de acordo com a palavra de Deus. Porque nós, dentro desse grupo social que é a igreja, tá? Nós nos pautamos de acordo com a palavra de Deus. Então, o estatuto da igreja, ele é elaborado de acordo com a palavra de Deus e que está de acordo com a Constituição Federal, que, pegando o ponto 3 da lição aqui, que lá no artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, a Igreja de Cristo, ao pregar o Evangelho, ao expressar a sua fé, ela está o quê? Expressando os valores bíblicos que quer queira, quer não, eles dão sustentação à sociedade, porque o trabalho que a Igreja de Cristo ela desenvolve dentro dos vários espaços que ela ocupa, ela traz um bem-estar social, É por isso que muitos juízes nas penas alternativas eles levam essas pessoas que têm pendências na justiça a cumprirem as horas assistindo cultos ou em muitos casos também desenvolvendo atividades nas associações que as igrejas têm, porque notadamente reconhece que a igreja ela tem um papel fundamental na formação social
do cidadão brasileiro. Não obstante o Estado sendo laico, mas ele reconhece também a postura, o benefício que a igreja que professa a fé evangélica, que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas nos seus vários trabalhos sociais ela traz uma contribuição muito grande. Então nós não podemos confundir dentro dessa sociedade solidária que nós vivemos os nossos direitos e os nossos deveres. E quando assim nós compreendemos de forma adequada, vamos lidar de forma harmônica e sem fazer acepção de pessoas com essa questão do preconceito e da discriminação. Viver em sociedade, precisamos viver de forma solidária. E o Evangelho, ele propõe isto. Precisamos pregar o Evangelho, que Jesus é o único Salvador e fora dele não há salvação. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, para que nós possamos ter uma vida quieta e uma vida sossegada, quando nós entendemos o propósito de Deus, o caráter moral, ético de Deus, e nós procuramos viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, estamos fazendo um bem muito grande para a sociedade em que nós vivemos. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.